Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso segundo episódio do nosso podcast. Eu sou Milka Lorena e temos algo especial para vocês. Eu sou Jeane Gomes e hoje o nosso segundo podcast está trazendo uma entrevistada que é inspiradora. Ela vai compartilhar conosco sua trajetória de muito conhecimento. Então vamos lá? Pode falar, enfermeiro! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pode Falar Enfermeiro. Estamos aqui, eu, Milka Lorena. Jeane Gomes. E temos aqui uma convidada ilustre, na verdade, Jeane. Com certeza, gente. Se o primeiro já estava bom, o segundo ficou melhor ainda. Vocês não perdem por esperar. Essa nossa convidada também é muito especial. E ela... Menina, tem um currículo enorme. Pra resumir aqui, foi difícil. Deu duas folhas. A folha quase não cabe, minha gente, mas deu tudo certo. Então aí se prepara no sofá, na cama, coloca o fone de ouvido, que a gente vai começar. Pega a pipoca ou o bolinho, não sei, você que sabe, depende da hora que você tá aí pro seu jantar, o almoço, enfim. Então vamos apresentar ela? Agora. Ela é técnica de enfermagem. Enfermeira. Especialista em saúde da família. Ainda é psicóloga. Fotógrafa. Ainda tem uns projetos, envolvida em projetos, no momento com o projeto de Libras. Olha aí. Vocês suspeitam de quem seja, vamos fazer o suspense. Adivinha. Pensa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Adivinhou? Vamos lá? Não? Ana Paula! Nossa, que receptividade, hein? Bem-vinda, Ana Paula. É um prazer ter você conosco hoje. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou me sentindo lisonjeada, né, por estar aqui, contando um pouco da nossa história e incentivando também outras pessoas, né, que podem estar pensando, queria fazer enfermagem ou que tem alguma dificuldade, e aí a gente pode encorajar essas pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Verdade. E só um detalhe para você que está assistindo, já viu o nosso primeiro episódio. O nosso pode falar enfermeiro, mas a gente está incluindo aqui toda a enfermagem, toda a categoria, auxiliar, técnico, enfermeiros, né? Isso. Então aqui sinta à vontade. Inclusive, se você quer que algum profissional esteja aqui conosco, pode comentar, pode citar ele pra gente, né? Aqui embaixo. Você fica à vontade para vocês colocarem nos comentários, citar nomes, indicar pessoas. Lembrando, como o Milka falou, o nome do pod é enfermeiro, pode falar enfermeiro, porém, o espaço aqui é aberto para enfermagem como um todo. E para você da saúde que se interessar no nosso bate-papo, né? Isso. Então, vamos lá iniciar. Ana Paula, você que foi uma das enfermeiras cogitadas para o nosso pod, quando a gente estava trocando uma ideia, não foi, gente? E a gente começa sempre com a mesma pergunta para os nossos convidados, né? A gente fala como se tivesse vários, mas vamos lá. Por que a enfermagem? Na verdade, a enfermagem, quando eu comecei a enfermagem, eu não sabia que tinha essa diferença de enfermeiro e técnico. Quando eu passava, assim, numa situação bem complicada da minha vida, há um tempinho atrás, né, alguns anos atrás, e aí eu sem trabalhar, eu passava sempre na escola técnica de enfermagem lá em Paulista, e eu olhava lá, técnico, não, eu via lá assim, enfermagem, então eu achava que só era enfermagem. Cheguei lá, fui me inscrever, também com muita dificuldade, talvez para contar essa do início mesmo, acho que tem que ser um outro podcast, porque foi realmente uma longa história, mas para encurtar. E aí eu comecei a fazer o curso técnico lá, sem saber de nada, absolutamente nada. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de tudo. Quando minha família descobriu que eu estava fazendo enfermagem, eu não acredito que tu vai fazer enfermagem, que eu tenho medo de sangue, eu tenho medo de tudo. E eu disse, vou fazer numa situação muito difícil, e eu achava que isso seria um pontapé inicial para eu ter uma carreira. E aí, quando eu comecei a enfermagem, cega mesmo de tudo, sem saber de nada, tudo para mim foi muito novo. Mas quando eu olhava as professoras, meu olho brilhava. E eu dizia, eu quero isso aí. Eu quero ser assim. Agora, era um desejo tão grande que, na verdade, o desejo de ser professora já é intrínseco, já foi desde pequena. Por incrível que pareça, eu pegava as bonecas das minhas colegas e dava aula, né? Eu fazia um caderninho, pegava uma folha de papel ofício e recortava e fazia
uns caderninhos, aí fazia assim, ó, A, B, C, sabe? E aí sentava as bonecas e começava a dar aula nas bonecas, para as bonecas. E aí o tempo foi passando, e na escola também, eu sempre muito, assim, desejava muito estar no lugar da professora. Eu era daquela época que pegava os livros da professora e levava até a sala dos professores. Eu esperava a professora para voltar e pegava os livros dela para levar para a sala. Então, assim, eu tinha muita fascinação pela área de ensino. E eu disse, é isso aí que eu quero. E aí eu fui estudando. Quando terminei o curso técnico, aliás, no curso técnico mesmo, eu já fui bolsista do Oswaldo Cruz. Aí fiquei lá durante 6 meses. Depois eu tentei novamente, porque eu era uma técnica proativa. Era tão interessante que o pessoal não achava que eu era estudante, que eu era bolsista. Achava que eu já era da área lá. Tanto que queriam que eu tirasse plantão. E eu tirava alguns plantões extras como profissional. Uhum. E aí, quando eu fiz... Só que era só 6 meses a bolsa, e eu ia encerrar a bolsa. E aí, a minha coordenadora disse assim... viu tanto o meu trabalho bom, que disse assim, olha, se você quiser, eu posso fazer com que você faça novamente a inscrição. Agora, se passar, você fica. Se não passar... E como eu falei que era uma situação muito difícil, nesse momento que ela disse para mim assim, olha, a inscrição é até amanhã. E era, na época, R$10 a inscrição. Uhum. Eu não tinha R$10 para fazer a inscrição. E aí ela disse assim, eu pago para você. Venha fazer. Foi, eu pago para você. E aí, quando ela disse isso, eu vou agora. Fiz a inscrição. E aí, quando eu fui olhar o resultado, eu fui tão desanimada que eu olhei assim muito rapidamente e não vi meu nome. Só que meu nome estava lá em cima. Não era. Aí era por nota. Classificação de nota. Era classificação de nota. E eu fui baixando assim o dedo. Aí eu cheguei a me desanimei. Se eu vou ver de novo. Aí porque eu não esperava que tivesse lá, né? Uhum. Que na época, na primeira vez, da escola que eu estudava, ficaram 4 pessoas. 4 pessoas na primeira vez. Na segunda vez, só eu que fiquei da escola que eu estudava, porque não era bolsista. E aí, fiquei por mais 6 meses, e foi o que deu condições ainda para terminar o curso, porque eu não tinha condições de fazer o curso, foi sempre com a ajuda de algumas pessoas, e terminei o curso. E já fui direto para UTI. É impressionante, porque quando eu comecei, e eu tinha 2 meninos pequenos, era uma dificuldade muito grande. E aí eu tinha dificuldade com quem deixar, ficava na época com o pai deles, e eu trabalhava muito, porque tanto eu trabalhava como bolsista e eu tinha que estudar. Uhum. Então, tinha que dar conta das duas coisas, né? Uhum. Então, eu estudava muito. Viu? E é muita coisa. Dá conta de estudar, dá conta do trabalho, dá conta de 2 filhos só. Isso. E pequenos, né? Hoje já são rapazes, mas na época eram pequenos. E para estudar, eu sempre fui muito aplicada, assim, estudava muito. E como era tudo muito novo, eu ficava muito fascinada por tudo. E aí, quando eu terminei, já fui direto para um hospital e já fui na UTI. Eu já comecei em UTI. No setor realmente que exige... Já peguei pesado. Muito aprendizado, muita desenvoltura, porque UTI são para poucos, né? Isso. E assim, a minha surpresa foi exatamente pegar um setor onde eu não tinha especialidade, mas eu sempre fui muito destemida. Eu disse, se a oportunidade veio, eu sempre digo que a oportunidade não tem cabelo, né? Ai, minha gente, eu falei isso. É verdade, não tem. Ou você pega... Ou ela passou. Uhum. Então, eu sempre fui disso, de encarar os desafios. E quando a gente encara os desafios com essa força, com essa determinação, tudo vai dar certo. Hoje mesmo, uma colega falou sobre uma situação, aí ela falou, vai dar certo. Paulo disse, vai dar certo, eu tenho certeza disso, tudo na minha vida dá certo. Até o que aparentemente não deu certo, foi um aprendizado. Isso. Deu certo. E que deu certo, né? Tudo dá certo. E aí, quando eu comecei, eu lembro do meu primeiro plantão como técnica, que eu fiquei muito... Nervosa, sabe? Todo mundo, né? Mas era uma coisa impressionante, era muito barulho. Pi, as máquinas. E eu fiquei louca, eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? Mas assim, é uma coisa que eu
aprendi na minha trajetória enquanto profissional da enfermagem que aparecem anjos para ajudar a gente. Isso. Verdade. Independente da área que a gente esteja, vai sempre ter alguém que vai lhe dar Acho que apoio. na vida, né? Na vida a gente vai Exato. caminhando, as coisas vão surgindo e as Isso. pessoas que podem nos ajudar, elas vão Isso. atravessando ali nosso E se caminho. você, né, já tá na área há muito tempo, aí eu tô falando pro pessoal que tá assistindo, né? Se você já tá com a sua experiência lá firmada no seu setor, seja esse anjo pra próxima pessoa, pra aquele novato, Isso. porque vocês são fundamentais. A gente tem que ter essa questão da categoria mais fortalecida, Exatamente. a união, né? Porque se não for o mais experiente orientando o mais novo, a gente não vai ter esse aprendizado. Então, é fundamental, né? A qualidade, né? Do A gente já trabalha com serviço. uma questão muito estressante, né? Uma questão de ter que cuidar de uma vida, que é um bem mais precioso que a gente tem. Não tem nada que pague uma vida. Então, a gente já tem essa responsabilidade, o coração acelera. Na primeira oportunidade que a gente tem de emprego, a gente tá ali querendo dar o melhor. Então, sejam esses anjos. E você sabe que a nossa categoria, infelizmente, tem um estigma muito grande de desunião. Né? E quando a gente acha alguém que pode lhe apoiar, que pode lhe dar a mão, Né? a gente se agarra com unhas e dentes. É tanto que eu tenho amizade desde aquela época que eu era técnica de enfermagem, o que há mais de 25 anos, aproximadamente. Gente, deleta aí o tempo, viu? Não, deleta. ela não vai contar a idade dela também, não. É verdade, é verdade. É relativo tempo. Exatamente. Então, eu vou já comentar assim, né, com relação ao que você citou, né, pessoas que ajudam, que são esses anjos, e existem pessoas que inspiram a gente também quando a gente entra. Uma vez eu estava no período de acompanhar graduandos de enfermagem, acadêmicos, e a gente caiu no posto de saúde em Paulista. E quem eu encontro como enfermeira da unidade? Ana Paula. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer a Ana Paula. E assim, ela foi uma das enfermeiras que eu me inspirei. Porque mesmo, né, eu já sendo formada, eu via que ela dava o melhor dela. No quesito, ela é muito criativa, né? Não sei se você já reparou nisso, mas ela canta, ela dança, ela faz coreografia. Ela tira foto. Ela se joga de cabeça em qualquer projeto. Se vocês forem olhar as redes sociais, inclusive, né, nos sigam nas redes sociais, tá? Nosso objetivo hoje é dar protagonismo realmente à enfermagem. Mas ela faz paródia. Se for pra falar de hipertensão, ela faz paródia. Eu descobri uma outra coisa, né, gente? Ela fez as fotos das minhas duas filhas quando elas fizeram 15 anos. Então, como fotógrafa, assim, nossa, sem comentários. E aí ela fez as fotos das minhas filhas. E aí, na foto, no ensaio da segunda filha, eu disse, eita, cabelo na GTS. Não, mas eu já fiz um curso de cabeleireira também. Ela agitou o cabelo da vida. Eu disse, meu Deus, o que é que tu não fez? Me conta. E maquiagem, lembra? Ainda fez a maquiagem. A enfermagem, ela tem essa questão da criatividade, mas a Ana Paula, ela se encaixa nessa questão da criatividade. Eu não sei se você tem alguma experiência com ela, mas ela me chamava atenção pela organização e pela criatividade. Então, a Ana Paula, aqui, ela vem com vários agregados aí para a enfermagem que vão ser fundamentais à psicologia, a questão das libras, que a gente vai falar um pouquinho de inclusão ainda, né, que é de extrema importância. Sim. Mas a gente ainda vai continuar falando sobre a enfermagem. Pode ir. Sobre a enfermagem. Então, é porque, na realidade, a gente ia perguntar para ela sobre essa trajetória, né? Que ela já meio que deu um resumão aqui, trouxe para a gente. E aí, assim, dentro de todo esse processo da enfermagem que você já viveu, porque você está falando da experiência como técnica, e aí tem a experiência como enfermeira. E uma coisa assim que a gente sempre pergunta, e a gente sempre fica curioso, né? As pessoas escolhem enfermagem por quê? Por que você foi para a enfermagem? Por que você escolheu a enfermagem? Você falou da trajetória aí, que toda a dificuldade e tal, mas sempre tem um motivo principal, aquele que, não, eu vou por conta disso. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi. Isso, como eu falei, eu todos os dias passava na frente dessa escola e eu olhava lá, enfermagem. Então, a minha pretensão de entrar na área da enfermagem era a questão
puramente financeira, parece mentira. Era de emprego. Eu achava que tinha um campo muito amplo para emprego. E logo não no deixa de início ser. O pessoal fala, né? Você não vai ficar nunca desempregada. Não vai ficar nunca desempregada. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. De fato, eu nunca fiquei desempregada. Mas existem pessoas que vão para a área da enfermagem com esse intuito, e quando vai com esse intuito, parece que a coisa fecha. Né? E que, na verdade, não é. A enfermagem, quando eu falo não é amor, de fato. Para a gente entrar nessa área, a gente precisa amar muito a enfermagem. Gostar do que faz. Isso, gostar do que faz. E dando, né, quando eu entrei como técnico, para fazer a transição para a enfermagem, era porque eu queria ser professora. E para ser professora, eu não poderia ser como técnica. Teria que fazer enfermagem superior. E já foi outra dificuldade, porque eu já estava trabalhando como técnico, eu cuidava de uma paciente, uma idosa, e ainda estudar, fazer a faculdade. E aí colocava relógio de celular para despertar de madrugada para poder estudar, porque praticamente todo mundo sabe que quem trabalha e estuda é difícil, né? E ainda lembra dos filhos em casa, né? Também tinha todo esse processo. A terceira jornada. Exato, a terceira jornada. Mas como eu falei, eu sou muito determinada. E eu sempre gosto de... O que eu começo, eu tenho que terminar. Nunca deixo nada pela metade. Eu tenho que terminar. E aí, quando eu fiz, né? Com muita vontade e dificuldades também, mas consegui terminar o curso. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no PSF, que também é outra paixão. Aí fiz a pós-graduação em saúde da família para poder dar uma qualidade melhor na assistência, né, de um modo geral. E a questão da criatividade, eu sempre, de fato, fui muito criativa e eu reconheço isso, tá? É uma coisa muito importante, modesta, mas... Eu queria, inclusive, saber das suas criatividades por aí afora. Qual foi a ideia que você, poxa, essa ideia minha foi realmente muito, como eu posso dizer? Inusitada. O que é que você já fez? Eu acho que algumas paródias que eu já fiz para incentivar os alunos a estudarem, né, como cartão de vacinas, como algumas doenças cardiovasculares, como o câncer de mama? Não, o câncer de próstata. E na época, quando eu fiz essa paródia, a gente fez um clipe? Uma passeata lá em Paulista, sabe? A gente botou um carro de som e fez uma faixa e andava pelos homens, entregava preservativo, entregava a informação e parava para conversar. E eu acho que isso foi bem, bem interessante lá em Paulista. Teve alguma paródia de Anitta, alguma música de Anitta. Mas essa não foi minha. Não? A minha foi do câncer de próstata. Ela fez do câncer de colo do útero, ou de mama. Ela fez de mama. Ah, foi? Foi. Ah, meu Deus. Muita coisa. Isso. E sem contar do posto que eu trabalhei, aí fiz essa transição, comecei a trabalhar por 7 anos e não deixei o ensino. Aí fiquei trabalhando em outras escolas de técnicos de enfermagem e também usando a criatividade dentro do posto. No posto a gente tinha eventos sempre, né, sobre conscientização de hipertensão, diabetes, sobre câncer do colo do útero, sobre câncer de próstata. No carnaval era uma festa, no dia das mães era uma festa, no dia das crianças era outra festa. E, assim, era sempre festa. Era sempre festa. E é uma festa de conscientização, não é festa por festa. Isso. Eu falo festa porque é uma comemoração, e para mim comemoração é festa. Sim, mas sim. não é uma questão de festa no oba-oba, sabe? Era um evento do dia do Outubro Rosa, que a gente levava um mamógrafo, a gente fazia citologia, a gente levava teste rápidos de HIV, sífilis, conscientização. Então a gente levava também o NASF para ir com educação física, fisioterapia. Então, assim, era um evento que de fato agregasse na vida da comunidade. É tão importante isso, porque assim, a gente quando pensa em saúde, né, doença, saúde, tratamento, a gente pensa naquela coisa pesada, Isso. né? Triste, difícil. E a importância é trazer isso porque não é a festa pela festa. Vamos comemorar, Isso. não é isso. É pegar o problema. Você pega o câncer de útero, né? A gente sabe que existe um número enorme de mulheres com câncer de útero. E você, de repente, passar isso para a população de uma forma sutil, leve,
porque é algo sério, muito sério. E aí, o interessante, assim, é que a gente... eu já tive o prazer de trabalhar com você, e é essa leveza de pegar algo sério, tá, é um problema, mas vamos olhar o melhor lado para passar isso? Então, eu vejo muito isso em você, né? Essa coisa de pegar, quando você está trazendo esse relato, não é o oba-oba, é realmente pegar o que é duro, o que é difícil para quem está passando. Imagina, você está ali com câncer, fazendo uma quimioterapia, pensou câncer, pronto, vou morrer. Isso, exatamente. Essa é a ideia, né? É. E aí você pega a informação e traz para a população de uma forma divertida, lúdica, alegre, para que as pessoas entendam que a doença não é algo que, tem câncer, vai morrer. Não, tem muita gente que se cura. E a informação sempre é muito importante. Se passar de uma forma mais leve, melhor ainda. E como professor, eu acredito que esse lado aí eu também tenho, de se preocupar com o aluno aprender. Tem professor que está ali para jogar informação, estou ali cumprindo meu dia, né? A aula de hoje é sobre trabalho de parto. Vou falar, mas se eles estão aprendendo já é outra questão. Estou fazendo o meu papel. Essa questão de trazer música, essa questão de fazer dinâmicas e quiz, essas ideias criativas que o professor faz, geralmente, é quando ele se preocupa com o retorno, com o feedback do que ele deu para o aluno. Então, esse lado aí eu me identifico muito, né, com o seu perfil de professora. Trazer um assunto que talvez pudesse ser taxado como: eu nunca vou decorar o calendário vacinal, como assim? E todo ano muda, para que eu vou aprender? Aí, na verdade, não, você traz a importância. Isso cai em prova, é importante, mas vamos fazer uma técnica para memorizar, vamos trazer uma forma mais lúdica. Isso daí também eu percebo que você tem muita preocupação com isso, né? De fazer um aluno como protagonista. Sim, sim, e eu vejo como humanização. No mundo tão volátil que a gente está tendo hoje em dia, e esse carinho, sabe, essa delicadeza em ter a certeza de que o aluno vai aprender e de que a população ela vai aderir melhor uma informação quando ela é dada dessa forma, é humanização, né? Eu me pôr no lugar dele. Imagine, eu vejo meus pais, né, que são pessoas que vieram do interior, e a gente vai falar só uma questão, não, vou dar uma palestra, eu vou falar, fica muito aleatório, fica muito... Exato. Isso, e solto, né? Fica muito genérico. E aí, quando ele vê algo que ele pode participar na linguagem dele, sabe? Uma coisa muito mais leve, até porque o dia a dia também é pesado para algumas pessoas, e a gente traz essa leveza, e para mim é muito satisfatório, sabe? Eu percebo isso também na sua nova, como eu posso dizer, jornada na educação permanente. Porque, diga pra gente aqui, resumidamente, pra quem tá assistindo, o que é educação permanente, como é que ela atua? E a gente não sabe. Tem muita gente que não sabe o que é educação permanente, né? Isso, como o próprio nome já fala, é uma educação que é permanente, que é contínua, que é uma educação que a gente vai tentar reciclar alguns profissionais, trazer treinamentos para os profissionais. Se tem algum profissional que está com uma dificuldade em determinada área, a gente está lá junto. É como se fosse um tutor do profissional dentro da unidade onde ele estiver, né? No caso, como eu trabalho na unidade hospitalar, então a gente traz esses conteúdos. Um exemplo, a gente passa nos setores, vê a demanda, a necessidade. Quando eu comecei, a gente tinha casos de flebite, e aí a gente foi estudar para ver o que a gente podia amenizar isso. E a gente fez uma sensibilização nos profissionais da enfermagem, de modo geral, em usar o Tegaderm, em ter o cuidado específico para aquele Tegaderm, uma vez que a gente sabe que não pode mais utilizar o esparadrapo. Então, são questões que a gente está informando e atualizando. Então, a educação permanente é para isso, é para atualizar o profissional. O que antes eu usava um esparadrapo, hoje eu não posso usar mais um esparadrapo, eu tenho que usar um Tegaderm, mas para isso eu preciso treinar o pessoal a usar o Tegaderm. E também preciso treinar o pessoal a manutenção desse Tegaderm. E aí, quando a gente passa, né, ter essa educação permanente, a gente está lá, monta o treinamento, vai nos setores, muitas vezes pode ir em loco, ou a gente reserva uma sala, dependendo da necessidade, e geralmente eu faço em loco, porque para pegar o profissional lá naquele momento,
né? E mostrar a dificuldade e sanar a dificuldade. Hoje a gente não tem nenhum, né? Quando eu passo para fazer a visita, a gente não vê nenhum acesso venoso periférico com esparadrapo. E sim com tegaderme e devidamente identificado e devidamente bem cuidado, né? Porque não adianta também colocar o tegaderme e deixar para lá. Né? Isso é bem importante. Isso, então a educação permanente, ela é muito, né? Muito importante para que a assistência ela tenha uma qualidade preservada, porque a gente sabe que a enfermagem ou toda, né, toda categoria ela se renova, ela vai sempre, e se a gente estuda hoje algo e a gente não se recicla, a nossa assistência ela vai perder qualidade. Então a educação permanente ela deixa viva a qualidade da assistência. Até porque saúde ela não é uma ciência exata, né? Isso. Hoje as configurações de vírus foram atualizadas. Tem aquela frase a gente sabe que as doenças elas vão mudando, os tratamentos, então a gente tem que se manter atualizado. Não achem que terminei o curso, tô plena, não preciso mais de informação. Não. Você vai continuar aprendendo, vai continuar se especializando, procurando o a mais para você não ser aquele profissional atrasado, né? Porque realmente o esparadrapo está enraizado. Sim. Até porque a gente até diz, a enfermagem resolve tudo com o esparadrapo. Isso, exatamente. Então tem hospital que ainda hoje usa o esparadrapo. E se esse profissional ele tiver que se atualizar para uma realidade, um tegaderme, ele precisa de uma pessoa ali orientando. Então a educação permanente ela é fundamental por esse motivo. É importante, né? E é tão interessante isso porque no período que eu trabalhei na assistência, às vezes o pessoal da educação continuada chegava, gente, dá uma paradinha aqui, um instante, quem pode, vem aqui. Aí você olha para a cara de algumas pessoas. Se eu for perguntar as dificuldades da educação permanente, eu já sei que uma delas... Né? E eu presenciei muito isso, eu ficava incomodada. Assim, gente, eu sempre via o pessoal vinha, lá vem esse povo atrapalhar meu serviço. Essa criatura, tu tem que aprender. Sim, eu passo por isso. No ápice do banho do leito, eu passo. Vem... Né? E aí, você já aproveitando isso, né? Falar dessas dificuldades. Essa é uma das. Isso. Essa é uma das. Quais são as próximas? Isso, a gente tem. Como eu faço treinamento em loco, né? A maioria dos treinamentos em loco, a gente tem, além da dificuldade dessa, dizer, eu tenho muita coisa para fazer, poxa vida, vou ter que parar agora. E quando eu pego o plantão noturno, eu geralmente pego às 6 horas da manhã. Então, é um horário muito difícil, porque o pessoal tem que se organizar. Uma vez vai para outra. Exatamente. E eu chego às 6. Já pensou? Ou à noite, mas aí eu largo às 16 horas e para esperar um plantão da noite, às vezes acontece de ficar, mas às vezes não dá, porque de fato, né, é muito tempo. E quando eu chego às 6 horas da manhã, eu vejo sabe, a cara de insatisfação, só que é a cara de insatisfação no começo, depois quando vai começando, né, porque eu tenho uma metodologia assim muito mais leve, aí, puxa, gostei demais, traga mais treinamentos pra gente, né, mas inicialmente a gente tem esse bloqueio, hoje não mais, mas eu encontrava muito esse bloqueio. E também de treinar em loco, a gente tem a dificuldade de chegar um profissional de fora, ou chegar um paciente pedindo alguma ajuda, ou precisar e o profissional ter que se retirar. Então, também essa é outra dificuldade. A gente para um pouco. De repente, você que não é da área de saúde, pode estar aí nos assistindo. Por favor, explica o que é locos para... Em loco. É verdade. Eu quero fazer enfermagem. Mas o que é em loco, né? É um treinamento que a gente faz no próprio setor que o profissional está trabalhando. Um exemplo, o profissional, eu vou atender lá a emergência, né? O SPA, Serviço de Pronto Atendimento. E aí eu vou levar o treinamento na área que o profissional está trabalhando. Se for na UTI, eu vou na UTI. Pronto, um exemplo. Eu fiz um treinamento de cirurgia segura, que é a Meta 4 Internacional de Segurança do Paciente. Então, nessa Meta 4, a gente fala muito sobre o checklist de cirurgia segura. Uhum. E aí eu fui no bloco fazer o treinamento. Então, é isso. Em loco
é no setor que a pessoa está. Não vai tirar ele do setor para ir num auditório, por exemplo. A gente entendeu, vai... não foi? Exatamente. É no setor que ele atua. Obrigada. E assim, se realmente a gente não se identificar com a parte de educação, como você já amava desde sempre ser professora, exercer a educação permanente é um desafio, né? Porque justamente vão ter as insatisfações, as caras fechadas, que se você não souber ressignificar isso, não respirar fundo e dar a volta por cima, você não consegue fazer o seu trabalho de uma maneira eficaz. Você né? se envolve com as caras feias, com os entronchados. Se afeta. Eu tenho um pouquinho de afetação. Mas assim, a psicóloga já vai explicar. Mas assim, em sala de aula, às vezes eu abstraio essas pessoas que realmente você percebe que não estão um pouco alheios, mas eu tento contornar para não deixar nada monótono. Mas, assim, isso me lembra algumas profissionais que marcam a história da enfermagem, como, por exemplo, Nise, Florence. Elas encontraram um perfil, um padrão de enfermagem bem, como eu posso dizer, aquém do que deveria, né? A realidade, no caso de Florence, aquela bagunça, quando ela colocou ordem, limpeza, a realidade mudou, né? Então, essas pessoas que amam o que faz realmente revolucionam e trazem resultados positivos, né? E olha que Nise nem era enfermeira, né? Nise não era enfermeira, né? Psiquiatra, Desculpa, né? eu falei revolucionário. Abstrai, gente. Mas, assim, foram pessoas que revolucionaram a saúde de uma maneira geral. Sim. E, no caso, Florence, no caso Não, a gente da entendeu, enfermagem. a gente entendeu. É só para esclarecer. Isso. Né? Mas a minha vida toda não foi só na educação permanente. Assim como eu trabalhei no posto, né? Fiquei durante 7 anos lá e foi uma experiência fantástica. Paralelo também estava dando aula e quando eu terminei esse período, na verdade, quando eu estava fazendo quando eu estava na metade desses 7 anos, assim, acho que uns 3 anos e meio de posto, eu vi que tinha necessidade de ainda ter um atendimento mais qualificado para meus pacientes do posto. Por quê? Quando eu atendia lá no posto, que a gente fazia prevenção, as pacientes entravam e falavam muita coisa da sua vida. E era um sofrimento, né? Era uma fala carregada de sofrimento, sabe? E sofrimento da própria vida, dos relacionamentos, né? De relação mãe-filho, filho-pai, esposo. E isso me dava uma certa angústia de só ouvir. Tá, eu tô ouvindo você. E ficava lá, eu digo que eu fechava a porta e ela se abria, né? A paciente se abria para mim. Só que eu queria dar uma escuta qualificada. Para mim não era só ouvir, eu queria ouvir e poder fazer alguma coisa. E aí foi onde surgiu a psicologia. Eu disse, eu preciso fazer psicologia. E aí eu fui estudar psicologia, não para trabalhar como psicóloga, né, específico. Se bem que eu trabalhei, na época da pandemia, eu trabalhei, fiz alguns atendimentos online, atendi no consultório também, mas não era o meu foco. Né? Era para agregar mais a minha trajetória, né, e a minha qualidade da assistência ela ser muito mais refinada. Entendi. E sua preocupação com a inclusão dela, né, não somente a psicologia, mas Libras. Como de onde surgiu? Né? De onde vem? Do que se alimenta? Por que Libras? Lembra que eu falei que a educação permanente, ela passa nos setores, ela vai procurar da demanda, né, faz visitas e vê qual a necessidade daquele profissional e para tentar sanar. E foi numa dessas visitas que lá no hospital que eu trabalho tem um setor específico para pacientes, né, que são surdos. Eu via muita dificuldade para tentar entendê-los, principalmente o pessoal da recepção. E não tinha comunicação, e às vezes ia para o papel, e, sabe, não sabia. Eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa para poder, pelo menos o básico, eles saberem se comunicar. Qual o nome do médico, qual o dia da semana, algo que eu pudesse dar uma resolutividade
na demanda do paciente. Chegou, tá com dor aonde? Né? Qual médico que você quer? Qual o dia da semana? Qual a data de nascimento? Qual o seu nome? Enfim, são situações ou perguntas tão simples, mas que trazem um atendimento mais inclusivo e humanizado. E eu sempre me preocupo com a humanização. E aí surgiu esse projeto. Eu fui atrás de uma pessoa para ser voluntária para dar aula para eles, porque até então eu não sabia de nada. Eu tinha um projeto, eu não sabia por onde começar, não sabia o que fazer para. E foi que eu tive uma ajuda muito especial de uma inclusive ela é estudante ainda técnico de enfermagem. Elba, um beijo para você, Elba, se estiver ouvindo. Isso, ela ajudou bastante. Nossa, domina as dicas de um jeito. Ela foi maravilhosa, mas chegou um momento que ela não pôde mais continuar, né? Porque teve as demandas dela também, teve estágios, e aí ela não pôde mais continuar. Aí foi que eu fiquei, meu Deus, se o projeto ele precisa acontecer, vai tudo dar certo, sabe? E aquele pensamento sempre positivo, vai dar tudo dar certo. Aí no dia que ela falou que não podia, eu fiquei desesperada. E agora? Aí falei com uma amiga, ela disse, oxe, deixa eu falar com outro professor. Aí falou, oxe, para quando? Para amanhã amanhã estarei aí. Eu disse, meu Deus do céu, então o negócio tem que, né, vai dar certo. E aí foi, aí esse professor Matheus, nutricionista, é uma pessoa, assim, maravilhosa, que eu tenho um carinho muito especial por ele, um menino novo, mas que tem uma cabeça assim, sabe, intérprete também de Libras, e ele está nos ajudando nesse projeto, que é um projeto pioneiro no hospital que eu trabalho, e está tendo um crescimento muito grande, e as pessoas estão mais, assim, satisfeitas em trabalhar, porque vai conseguir comunicar melhor com eles. O que acontece com os pacientes surdos, que eles são muito, às vezes, agressivos, o pessoal fala, eles são muito bravos, mas não é nem por eles serem assim, é porque eles não conseguem ser compreendidos. Isso. E eles ficam desesperados sem essa compreensão. E aí, quando eu vejo que os ADMs, né, os administrativos, estão conseguindo, né, minimamente essa comunicação, eu fico muito feliz mesmo. É uma satisfação, assim, impressionante. Ai, pioneira. Quando eu digo que revoluciona, tá vendo? É verdade. Mas assim, eu já tive uma situação que eu estava numa emergência, eu estava acompanhando estágio e realmente chegou um paciente que falava em Libras. E ele estava revoltado, ninguém estava entendendo o que eu estava falando, mas a questão é que o pessoal nem, ao menos, abaixava a máscara para falar com ele. Que era o básico, pelo menos. Se não sabe falar em Libras, que pronuncie. A leitura labial é uma das alternativas que eles podem recorrer. Mas vale salientar que nem todos reconhecem essa leitura labial, porque a gente sabe da leitura labial porque um dia ouviu. E nem todos eles ouviram. Porque já nascem, né? Com isso, tem alguma dificuldade, mas já ouviu, já tem a familiaridade da fala e consegue fazer a leitura labial. Mas nem todos conseguem. Outra dificuldade também é que nem todos conseguem Libras, saber Libras, porque Libras é uma alfabetização. Então também tem essa dificuldade. E não está disponível para qualquer pessoa, muitas vezes, né? Você está num lugar tão inacessível que... É interessante essa sua colocação, porque na época que a gente estava naquela situação do Covid, né? Que estava no ambiente hospitalar, então chegou na emergência um paciente que era surdo, mas ele não sabia Libras. E a gente tinha uma técnica de enfermagem que sabia, dominava, e ela começou... aí ela olhou para mim e fez, e agora o que eu faço? Calma. Aí a gente foi tentar conversar com ele, né, mostrando, né, a gente fez dor, e aí, só que ele não sabia Libras. Então, assim, aí é uma outra situação, porque essa importância realmente do profissional estar qualificado, para atender essa demanda, porque se a gente for observar, a gente tem uma demanda grande desses tipos de pacientes, né? E ter esse domínio também na questão gerencial emocional, na hora que você também, o paciente, ela ficou desesperada. O que você... Calma, respira, calma, que a gente vai dar conta, a gente vai dar jeito. Mas é a realidade. Isso, há uns 15 dias atrás, eu tive uma experiência que a psiquiatra, ela foi atender um paciente, assim, e ligou para mim, para que eu fosse lá auxiliar, ajudar de uma certa forma, porque ela falou que a consulta ela não prosseguia porque não sabia qual era
não conseguia entender o que a paciente queria. Inclusive, ela conseguia até lidar quando a mãe estava, que a mãe conhece Libras e a mãe dava. Só que tem ocasiões que a filha queria falar só com a médica, não queria falar com a presença da mãe. A questão do sigilo, né? Isso, do sigilo. E aí ela ficou desesperada. Eu disse, olha, eu estou começando agora, mas vamos ver o que eu posso fazer. E aí eu fui e tentei, né, e me comuniquei com ela, e pelo pouco a gente já teve um ganho muito grande, tanto que ela disse, na próxima consulta você pode ficar aqui. Então já deu para, né, desenrolar, né, deu para desenvolver uma certa comunicação. E eu percebo que os profissionais também, todos, né, da área hospitalar, ele tem essa limitação. Uhum. Porque é uma coisa que não é de interesse de todo mundo. Não é todo mundo que tem esse desejo de aprendizado, né, de querer aprender. Tanto que a gente viu a dificuldade até num treinamento básico, quanto mais fazer se alfabetizar, né? E aí eles não estão muito interessados. E eu tenho essa dificuldade, mas eu pretendo ainda esticar um pouquinho esse projeto para os profissionais de enfermagem também. E até porque, né, você comentou sobre as metas internacionais para a segurança do paciente. Isso, meta 2, e nossa comunicação segunda efetiva. Meta, comunicação efetiva. Como a gente vai fazer uma comunicação efetiva se essa população vai ficar sendo negligenciada? Não tem como. Então, é de extrema importância, porque é uma das línguas mais faladas, né? A gente tem que incluir Libras como o português. Isso. Infelizmente, não temos essa mesma ênfase. É algo para ser olhado, né? Isso, e eu tenho essa sensibilidade, e eu quero trazer essa consciência para os profissionais de enfermagem. Na verdade, os profissionais de um modo geral. Acho importante isso, porque a gente está falando aqui da saúde, né? Dos hospitais, dos postos de saúde, mas como instrutoras, né? Temos 3 aqui. Isso. Uma coisa importante da gente lembrar é essa inclusão também, essa alfabetização para os nossos alunos. Porque já vivenciei situações, não na minha sala de aula, mas com um colega, em que tinha alunos que eram surdos. E aí, faz o quê? E que ganho a gente teria se tivéssemos intérpretes nas escolas técnicas de enfermagem? Seria um ganho muito grande. Porque, assim, as pessoas às vezes têm a ideia de que o surdo, ele é um coitadinho, ele é incapaz. Não, ele só não ouve, né? Ele tem essa... Na realidade, ele até ouve, alguns, mas de uma forma diferente da gente. Ele tem uma forma diferenciada de ouvir, de entender o que você está falando. Sim, que é exatamente de comunicação. É diferente. Exato. Então, eu percebo essa dificuldade em relação à inclusão, de um modo geral, nas escolas técnicas de enfermagem, porque existem muitas pessoas que gostariam de trabalhar na área, gostariam de ser técnicos de enfermagem, gostariam de ser enfermeiros, mas são surdos. Gente, fica a dica, você que é dono de escola. Sim, se você precisar de algum profissional, querem ser pioneiros, isso, revolucionar, a gente falou de revolucionar, né? Querem ser pioneiros nessa questão, gente, temos pessoas aí qualificadas tecnicamente, cientificamente, mas estão ali aguardando, é uma pérola para ser, uma pedra para ser lapidada. Só depende de você abrir essa sensibilidade de acessibilidade. Isso, e é um projeto meu futuro, exatamente trazer isso para as escolas técnicas. Eu ainda não comecei porque eu ainda estou engateando no curso, né? Estou engateando ainda. Você está se enchendo de bagagem. Estou aprendendo, sabe? Mas quando de fato estiver capacitada, um dos meus projetos é esse, levar exatamente para as escolas técnicas, para capacitar pessoas surdas a serem também técnicos de enfermagem, que a gente não tem nos hospitais. Exatamente. Raramente. Aliás, eu não conheço nenhum hospital que tenha um técnico surdo. Eu não conheço. Olha, e temos áreas aí que a gente usa muito a mímica. Instrumentação cirúrgica, a gente se comunica muito. Tesoura, bisturi. Então, a gente tem excelentes profissionais que estão ali latentes, aguardando só essa oportunidade. Mas estamos encaminhando aí para a reta final da nossa conversa. O tempo passou muito rápido. Menina, é rápido. Não, sério mesmo, é rápido mesmo. Mas quando a Paula piscou, já foi. Né? Piscou, vai Inclusive, se vocês gostarem muito das nossas conversas, digam aí, ó, tragam de novo, gostei, parte 2. É a continuidade, porque tem coisas que a gente não pode, senão é longo. Vocês vão passar o dia todo sentados assistindo, né? Mas eu tenho um pedido, antes de você caminhar para o final.
Você, querido, você, querida, que está aí nos assistindo a nossa maravilhosa entrevistada aqui, Ana Paula, contando sua trajetória, vai ali, dá um like, né? Compartilha! Olha que conversa maravilhosa! Produção, olha, coloca as redes favor. sociais da gente aqui embaixo. Tá, vai aí, compartilha. Clica. Por favor. Coraçãozinho. Deixa eu fazer as perguntas aqui. Justamente, com todas essas atribuições, enfermeira, técnica, fotógrafa, psicóloga, intérprete de Libras, como Cabeleireira. Quase intérprete, parênteses. É. Encaminhando. Mas assim, Maquiadora também, viu? mãe, Maquiadora também. como é que você administra seu tempo? Estamos aqui, não sei como foi que ela achou esse espaço na agenda. E TikToker. Vale salientar. Como é que você administra seu tempo? Na verdade, a administração, né, ela é fundamental para que a gente possa fazer tudo com excelência, que é o que eu busco fazer. E a gente acha tempo, né? Não tem, na Bíblia não diz, em Eclesiastes 3, se eu não me engano, há tempo para tudo, então tudo tem seu tempo, só basta a gente meio que administrar. Não é fácil. Algumas coisas eu deixo para fazer depois, né? Até porque a gente, né? É impossível, cansa, né? é impossível. Tem coisas que eu digo assim, ó, agora não. Como na fotografia, por exemplo, eu dei uma pausa na fotografia. Porque como eu gosto muito de fazer tudo com uma certa atenção, com minuciosidade, com muita delicadeza e focada, a fotografia não estava dando para fazer isso agora, no momento. Por quê? Porque fotografia não é só clicar. Aí você clica e você vai editar. É outro processo, é um tempo. E eu demoro muito na edição, muito metódica, eu demoro muito na edição. E aí eu disse, não, vou ter que parar um pouquinho, senão não tinha tempo. Eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. E passar o final de semana todo trabalhando não dá, né? A gente precisa descansar um pouco, né? Isso. Até Senão Deus não tem. descansou, né? Isso, e senão não tem como dar conta do dia a dia. Até porque a educação permanente é uma área muito. Que requer muito, puxa muito, porque você tem que estar pesquisando, você tem que estar estudando, você tem que estar elaborando. Você leva trabalho para casa. E você tem que estar elaborando, você tem que estar treinando. Então, assim, é um processo puxado. Então, eu digo, não, se nessa área eu quero fazer com excelência, então eu vou parar um pouco. E aí eu estou dando continuidade nesse momento, a educação permanente. Tem alguns vídeos assim, porque, né, ninguém é de ferro. Eu gosto de brincar, né, nos vídeos. São maravilhosos, né? É um momento de lazer. Ela postou um dia desse. É um momento de lazer, né? É verdade. Enfim. Mas então, Paula, a gente está finalizando mesmo. Vamos lá, deixa assim a tua mensagem. O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Principalmente para as pessoas que estão aí pensando em fazer o técnico de enfermagem, ou pensando em fazer enfermagem, ou alguma outra área da saúde, como, por exemplo, psicologia, né? Temos uma psicóloga aqui. O que é que você deixaria de mensagem para essas pessoas que estão aí nos assistindo, ou que irão ainda nos assistir, né? Depois que você der seu like aí, por favor. Isso. Diga aí pra gente. Sem dúvida é não desistir. Isso parece até clichê, né? Mas, de fato, não desistir. Porque se eu tivesse desistido na minha primeira dificuldade, eu não estaria onde eu estou. Então, hoje, eu me sinto uma profissional extremamente realizada. Não tem mais nenhum outro lugar mais que eu quisesse chegar. Eu acho que eu já cheguei aonde eu queria chegar. Né? Esses outros projetos estão associados à minha formação, não é uma coisa que eu penso fazer outra formação. Então, eu só cheguei onde eu cheguei por ter muita determinação, muito foco, né? Porque as dificuldades ela vêm, inclusive, da própria família, se a gente não tomar cuidado e não fechar os ouvidos e abrir os olhos para aquele foco. Então, é isso, é olhar para as dificuldades apenas como uma engrenagem, para que você chegue no seu objetivo. Porque se a gente olhar para as nossas dificuldades e parar, a gente não chega onde a gente quer chegar. Então, o céu é o limite para quem quer chegar. Né? Você quer chegar, você vai, foque, não veja dificuldade. Parece que quanto mais dificuldade, mais a gente tem que ter força para poder superar. E aproveita essas dificuldades para que faça engrenagem para que você suba. E aí, se você não parar, se você não desistir, você chega onde você quer chegar.
E é isso. Ai, que lindo. Antes da gente terminar, realmente, eu queria que você ensinasse algum sinal de Libras pra gente poder se despedir da nossa Isso, convidada. então, enfermeiras, Não, né? Antes temos um presentinho. Eita, que acha tu que lembrou? É, porque assim, esse podcast, assim, a gente, além de trazer o profissional, né, a pessoa para falar, né, para se comunicar com você, a gente também presenteia, tá? É um mimo. Dá licença, é um mimozinho. Tá, vamos lá, produção. Produção pra feira. Olha então, essa caneca daqui é um Ai, futuro. que já linda! Vai tá valendo milhões. Obrigada, lindo, lindo. Pra você lembrar do podcast, uma lembrança. Ah, eu não vou Espero que esquecer goste. nunca, até porque também é o meu primeiro podcast. Confesso que fiquei muito nervosa, né? Tá mais calma. Agora tô. É porque falar da gente mesmo dá um certo nervosismo. Como eu falei no início, né? Eu disse, ó, se for para dar um tema aqui, ó, pesquise sobre isso. A gente faz daquela aula, né? Mas falar da gente, a gente fica um pouco meio tímido, mas deu certo, gente. É muito linda aqui a caneca. Pode falar enfermeiro e tô apaixonada, amei. E quero parabenizar vocês também. Não sei se já tá na hora de falar a fala pode final falar, mesmo. Pode falar, fica à vontade. Porque isso é uma iniciativa muito, muito linda, né? Uma iniciativa pioneira, né? Dando voz para uma categoria que ainda é muito sofrida, né? E de fato, trazendo encorajamento para outras pessoas, trazendo informações, experiências de vida para outras pessoas que também podem estar passando por situações, né, parecidas, e trazer isso enfatizando e enaltecendo a enfermagem, isso é muito louvável. E eu quero, assim, de coração, agradecer a vocês e, de fato, vocês estão de parabéns aí. Amei obrigada. o projeto. Olha, não sou só eu que queria projetos, tá vendo? A gente tenta. Cada um no seu pedacinho, né? No seu quadradinho. Isso. E, assim, desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. E, precisando, estarei sempre aqui para dar essa contribuição para a nossa categoria. Que bom, né? Era um projeto antigo que estava engavetado e aí só precisava achar a parede ideal. Gente, faz anos que eu tenho essa ideia na cabeça. E aí, mesmo. do nada, assim, Milka, vamos embora. A gente veio. Vamos fazer bem feito, então, né? E tá bem feito. Porque Tá bem a gente feito. tem que valorizar esse Isso. profissional importante que é o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Então, A gente tem- enfermagem, né, de modo geral. Lembrando que esse é um espaço, apesar de você pode falar enfermeiro, mas esse é um espaço para a enfermagem e os profissionais de saúde, sim. Mas o nosso foco principal é dar voz à enfermagem. É falar, porque a gente traz inúmeras situações. Então, vamos falar também do que é bom, vamos enaltecer, vamos trazer as qualidades desses profissionais. Então, é isso aí. Segue a gente. Exatamente. Nosso sinal de Libras que a gente vai aprender hoje, você também de casa vai aprender. Enfermeiras, vocês são enfermeiras. Um chapéuzinho. O que eu acho interessante de Libras. Exato! O que eu acho interessante de Libras é que tem sinais que são bem específicos. Quando a gente olha assim, a gente diz, pô, é isso. Tipo, um enfermeiro, o chapéuzinho da enfermagem. Ó. Não vou esquecer nunca mais. Isso, o chapéuzinho da enfermagem. E um tchau pra galera. Em Libras. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Beijo. tchau. Até a próxima. Tchau. E assim, ó, eu te amo. Como? Te amo. Te amo. Isso. Legal, gente. Ok. Que é um I love you. Ai, gente, é inglês. É porque é um I, isso, um love e o Y. Então ficam lá. Tem que treinar muito um ainda, Y minha lá. gente. I love you. Eu tenho um pouco de dificuldade assim, mas dá pra fazer, tá? I love you. Ou o coraçãozinho. É mais fácil. Obrigadão, Esse é coreano, tá? Paula. É coroa. Esse é dorama. Beijo, Mas galera. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até a próxima.